Você sabe quais são as 10 profissões mais valorizadas e mais bem pagas na área de tecnologia no ano de 2024? Salve rapaz, meu nome é Marcelo Caon e agora eu vou falar sobre as 10 profissões que mais estão bombando na TI no ano de 2024. São salários que vão te deixar de boca aberta, mas são profissões que com muito esforço e dedicação qualquer um de nós pode conseguir alcançar. Lembrando que eu estou considerando aqui o mercado internacional, não o mercado nacional, porque o mercado nacional ele acaba ganhando um pouco menos. Geralmente existem empresas competitivas a nível internacional. E também não estou levando em consideração o tipo de contrato, se for CLT, PJ, cooperado, que tipo de contrato a pessoa vai ter com a empresa. São ranges e médias salariais anuais, que é como o mercado internacional se baseia, daí é só dividir por 12, saber quanto vai ganhar por mês. Vão ter vagas aí que vão ter benefícios a mais, benefícios a menos e tudo mais. Mas em geral, são esses ranges salariais para trabalhar home office. O 10º colocado da nossa lista é o especialista em DevOps. Ele é responsável por automatizar e integrar as etapas do processo de desenvolvimento do software. Ele precisa ter experiência em DevOps, dominar ferramentas como Jenkins, Ansible, Docker, entender de cloud computing, claro, para conseguir colocar esse projeto na nuvem, para conseguir automatizar todos esses processos que forem necessários e solicitados na arquitetura desse projeto. É um profissional que o range salarial dele varia entre 60 e 100 mil dólares, ficando geralmente ali na casa dos 80 mil dólares. Ele é requisitado por pequenas, médias e grandes empresas. Não vale nem a pena eu citar o nome de empresas específicas que mais contratam, porque todas as empresas procuram um profissional de DevOps quando focam em ambiente em nuvem. O nono da nossa lista é o Product Manager. É o único gerente incluído nessa lista aqui. Ele é um gerente que ele está presente em bastante projetos. Ele é responsável por fazer essa ponte entre o cliente e a equipe de desenvolvimento, o Scrum Master, às vezes o Tech Lead, o gerente de projetos, ele faz essa ponte. Ele gerencia o ciclo de vida de um projeto, desde a concepção até a entrega da etapa final. Ele precisa entender de liderança, análise de mercado, comunicação, experiência de usuário UX, muito importante, e conhecimento técnico, claro. O range salarial dele varia ali entre 70 a 105 mil dólares, geralmente ficando na casa dos 85 mil dólares. Mais uma vez aqui, reforçando, existem, claro, Product Manager que vão ganhar mais, uns vão ganhar menos, depende do nível da empresa que conseguiu entrar e tudo mais. Como todos dessa lista, estou falando o range aí da pesquisa que eu fiz. O range salarial eu pesquisei em diversas fontes que expõem os ranges salariais dos funcionários e resolvi adotar o maior número aí da maior amostragem que eu consegui captar. O Product Manager ele também é contratado por diversas empresas de todos os tipos de tamanhos. E o 8º da nossa lista é o analista em BI. Ele é responsável por transformar os dados em insights que são valiosos para a empresa. Ele vai trabalhar em cima dos dados, vai gerar gráficos, relatórios, entender o que está acontecendo com os indicadores que a empresa tem acesso, com os dados que foram gerados, seja de interações com usuários, seja de pesquisas, de fluxo de caixa, de processos realizados, efetuados. Ele vai pegar esses dados e analisar ele para conseguir ajudar a empresa a tomar decisões estratégicas em cima daqueles dados. Como o próprio nome diz, ele precisa entender de Business Intelligence, né, que é o BI, análise de dados, SQL, ferramentas como Power BI, e é um profissional que ele vai estar ganhando aí no range salarial entre 70 e 120 mil dólares, geralmente ficando perto ali dos 80 mil dólares. Grandes empresas como Microsoft, IBM, Oracle e, claro, empresas que estão crescendo no mercado, muitas startups que precisam entender o que está acontecendo com elas mesmas para poderem se reinventar e se refatorarem, vamos dizer assim, precisam de um profissional de BI para entender esses dados, entender o que está acontecendo ali dentro. Em 7º na nossa lista, nós temos o administrador de redes. É uma profissão que voltou a estar muito em alta, com essa tendência de estar acontecendo no mercado lá fora, de muitas empresas trazerem os seus ambientes para dentro de casa e acabarem diminuindo o uso de serviços em nuvens que estão ficando caro, competitivos, muito bons, muito acessíveis, muitas ferramentas importantíssimas, mas acabam trazendo alguns dados para dentro de casa por questões de segurança. Às vezes compliance, alguns clientes não querem que os seus dados fiquem em nuvens, aí, sujeitos a possíveis invasões, alguma coisa assim. Então esse administrador de redes, ele está em alta agora em 2024. Ele é responsável por instalar, configurar e gerenciar as redes internas, às vezes a comunicação ali entre uma sede e outra, que esteja próxima, por cabos e o que for. Ele é responsável por controlar essas redes. É um profissional que precisa ter conhecimento de protocolos de rede, TCP/IP, roteadores, switches, segurança de redes. E é um profissional que hoje em dia ele vai estar ganhando aí na faixa dos 70 aos 130 mil dólares, geralmente ficando na casa dos 90. Grandes empresas contratam inúmeros profissionais de redes, inclusive para atuar nos seus ambientes que vão disponibilizar nuvens ou até terceirizar os serviços de configuração de redes próprias, redes proprietárias aí dentro de empresas. A gente pode citar empresas como Cisco, Juniper, Dell, são empresas que contratam bastante administradores de redes. Como 6º da nossa lista, eu botei uma cesta aqui que engloba os desenvolvedores
desenvolvedores, full stack, front-end, mobile, back-end, todos eu botei nessa cesta porque o range salarial é bem parecido, então eu não ia ocupar 5 posições da nossa lista aqui com desenvolvedores. Lembrando que eu não estou falando aqui de engenheiros de software, estou falando de desenvolvedores, um pouco menos de responsabilidades, mas desenvolvem projetos, montam equipes aí completas e eles fazem uma entrega muito boa. Eles desenvolvem os aplicativos, os projetos, online, offline, o que for, e precisa entender, dependendo da sua especialidade, linguagens como JavaScript, TypeScript, entender de HTML, CSS, Java, Python, C Sharp, .NET, Ruby. Existem inúmeras linguagens e tecnologias que esse desenvolvedor precisa aprender. E está muito em alta hoje em dia, mesmo com o advento aí da IA, ainda estão muito em alta porque eles precisam trabalhar inclusive dentro da IA. A IA é montada por desenvolvedores, engenheiros de software, engenheiros de machine learning e por aí vai. Um profissional desse ele acaba ganhando entre 60 e 140 mil dólares no mercado internacional, muitas vezes mais, muitas vezes menos. Grandes empresas estão atrás, como Spotify, Netflix, Amazon, Google, pequenas empresas, startups. Existem muitas empresas de outsourcing especializadas em contratar esses profissionais e alocar eles dentro de clientes. Inclusive eu trabalho em uma dessas, que é a Full Stack Labs. Existem inúmeras outras. Eu vou fazer um vídeo só sobre empresas outsourcing. É uma alternativa muito boa, muito legal para quem quer trabalhar com desenvolvimento e não quer ficar se preocupando em procurar clientes para entrar e tudo mais. E o quinto colocado na nossa lista é o engenheiro de Machine Learning IA. Ele é o profissional por desenvolver e implementar os modelos de inteligência artificial e Machine Learning. Ele precisa entender de Machine Learning, Deep Learning, Python, geralmente Python para fazer essas inteligências artificiais e frameworks de IA como TensorFlow, PyTorch. São profissionais que hoje em dia eles estão ganhando aí entre 100 e 160 mil dólares, ficando na média geralmente entre 120 ali 130, um range um pouco mais estreito. Grandes empresas contratam eles, não preciso nem comentar, hoje em dia com esse boom da IA, todo mundo está procurando profissionais de Machine Learning para trabalhar às vezes em modelos próprios, melhorar modelos que são contratados e por aí vai. O quarto colocado da nossa lista é o engenheiro de software sênior, que é muito parecido com o desenvolvedor. O engenheiro de software sênior ele também pode ser full stack, front-end, back-end, mobile. E ele é um programador também, um desenvolvedor, porém com algumas responsabilidades a mais. Porque ele precisa entender de arquitetura, ele vai ajudar o arquiteto de software a desenvolver o sistema, a entender quais são as necessidades. Ele vai botar experiências vividas ali, questões de escalabilidade, estrutura de testes, automações do projeto. Ele vai botar toda essa carga, esse conhecimento em cima ali para ajudar na arquitetura, ajudar a solucionar problemas, a montar equipes e tudo mais. Então ele é um nível a mais ali na parte de desenvolvimento de software, com muitas responsabilidades, muita coisa para ser feita, muito conhecimento aí no engenheiro. Mesmo se for de nível pleno, ele precisa ter bastante conhecimento. Ele precisa dominar também as linguagens também de programação, dependendo da área, da especialidade que ele vai ter. E é um profissional que ele acaba ganhando aí entre 100 e 170 mil dólares. Mais uma vez aqui falando, muitas vezes mais, muitas vezes menos. Geralmente ficando na casa de 130, 135 mil dólares. Grandes, pequenas e médias empresas contratam, nem vale a pena eu citar os nomes de empresas aqui, porque ele é um profissional requisitado em todas as áreas do mundo, em todo lugar do planeta existe um engenheiro de software aí tocando um projeto, às vezes como tech lead, team lead, gerenciando uma equipe toda de desenvolvimento. Pessoal, gostaria de pedir aí para quem ainda não está inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho, comentar, engajar comigo, ajuda esse conteúdo a chegar num número maior de pessoas e esse é o objetivo do canal, chegar muita informação no maior número de pessoas e trazer o povo todo aí para o mundo da tecnologia. Em terceiro lugar aqui, nós temos o especialista em segurança cibernética. Ele é responsável por proteger o sistema e as redes de ataques cibernéticos. Ele precisa dominar ferramentas como pentest, entender de criptografia, firewall, segurança de redes, ataques, análise de malware, muitas coisas. Ele fica testando e forçando ali a segurança do sistema, ataques massivos para ver se derruba o sistema, qual é a carga que o sistema aceita. Ele vai deixar o sistema seguro. Muitas empresas precisam disso por lidar com dados sensíveis, muitas vezes dados até na nuvem, às vezes até dados internos, mas dados sensíveis que, se forem invadidos, se forem vazados, vão render milhões aí em processo. Inclusive, a imagem da empresa está em jogo. Então, ele é um profissional que ele está em alta, muito em alta, inclusive porque hoje em dia existem muitos malwares, muita gente especialista em invadir sistemas e fazer ataques maliciosos. É um profissional que hoje em dia ele vai estar ganhando entre 100 e 180 mil dólares, muito solicitado por grandes empresas como Deloitte, PwC, EY, KPMG, empresas que lidam com compliance, com segurança, com dados sensíveis, com projetos delicados aí de dados, requisitam muito esses profissionais, mas isso não exclui ele de trabalhar em grandes empresas, startups, ele é muito requisitado, com salários bem altos, muitas vezes extrapolando isso, em alguns casos raros, assim, chegando a 300 mil dólares por ano. Também é um profissional que ele, com muitas certificações, ele consegue emprego, ele sai de um emprego e consegue outro no mesmo dia, muito requisitado. O segundo da nossa lista é o cientista de dados. Tão em alta hoje em dia, com essa massa de dados que a gente tem aí atacando a gente por todos os lados, todos os dias, ele é um profissional muito requisitado. Ele é responsável, ele parecido com um analista de BI, por analisar e coletar os dados e tirar insights poderosos, porém ele tem um conhecimento um pouco maior desse mundo de dados. Ele precisa entender de estatística, machine
learning, programação, Python, geralmente R, muito requisitado também com cientistas de dados, SQL, enfim, diversas ferramentas para capturar, entender os dados, trabalhar nesses dados, enriquecer esses dados e organizar os dados e apresentar esses dados de forma organizada e que a gente consiga tirar insights valiosos em cima disso. É um profissional que hoje em dia ele está ganhando entre 120 a 200 mil dólares, dependendo da empresa, claro. Geralmente a faixa salarial fica ali entre 140 a 145 mil dólares. Grandes empresas contratam esses profissionais, empresas que lidam com muitos dados, muita massa de dados, estão caçando esses profissionais no mercado. Ele está muito em alta agora no ano de 2024. E o primeiro da nossa lista é o arquiteto de soluções em nuvem. Muito em alta hoje em dia. Hoje em dia tudo acontece na nuvem, mesmo com essa tendência de algumas empresas trazerem os dados para dentro de casa, a nuvem ainda está em alta e vai ficar assim por muitos anos. Nem sei se isso tem como voltar atrás. Ele é responsável por projetar, implementar e gerenciar as soluções em nuvem. Ele vai arquitetar como aquele projeto vai ficar dentro da nuvem, quais são as ferramentas que ele vai precisar de mensageria, qual a estrutura que ele vai precisar, quais são os serviços da nuvem, da Azure, a AWS que ele vai utilizar. É todo um desenho ali que o desempenho do projeto, a usabilidade do projeto, os processos vão ser definidos, vai ser tudo organizado nessa etapa. Então ele é muito requisitado, muitas empresas, muitas grandes e pequenas empresas, e o range salarial desse profissional, ele fica entre 150 e 250 mil dólares aí no mercado internacional, geralmente ficando na casa aí dos 200, 205 mil dólares pelas minhas pesquisas. E grandes empresas contratam, nem preciso comentar nomes aqui, porque todo mundo está atrás de um arquiteto de soluções em nuvem. Ele trabalha junto com o pessoal de DevOps ali, com um especialista em DevOps, com a equipe toda, os engenheiros de software opinam algumas coisas, dão uma ajuda, um apoio ali para o arquiteto, para o projeto ficar bem robusto, bem conciso ali, estruturado e não ter problemas futuros. Então é isso, rapaz. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a, às vezes, almejar algum cargo aí, empolgar alguém para querer seguir uma profissão, um caminho ou outro. E lembrando que a minha pesquisa levou em consideração a base salarial, pesquisei em diversas fontes aí para trazer dados atualizados e principalmente eu considerei o maior número de vagas que eu fui encontrando de cada área, que está mais em alto no mercado. Muitas profissões ficaram de fora, eu deixei de fora os C-levels, muitos cargos de gerência, porque apesar de ganharem bem, ganharem muitas vezes mais do que alguns cargos que eu comentei aqui, não estão tão em alta, não tem tantas vagas abertas, não é tão fácil de conseguir uma vaga dessa. Muitas vezes a gente entra num cargo desses e acaba subindo a escada ali, evoluindo na carreira. Enfim, essas são as profissões que eu encontrei mais em alta. Outras profissões ali parecidas a gente consegue colocar no mesmo cesto ali com as suas semelhantes, por exemplo, na parte de inteligência artificial tem muitos cargos ali relacionados com outras nomenclaturas, mas dá para colocar junto ali com o range salarial do engenheiro de machine learning e tanto na parte de desenvolvimento também, e assim a gente vai adaptando. O importante é entender que no mercado internacional a gente consegue chegar num range aí de 60 a 250 mil dólares, às vezes passando disso, às vezes ganhando um pouco menos, dependendo do nível de senioridade, mas esse é um range que a gente consegue, é uma realidade no mercado internacional. No mercado nacional, aqui no Brasil, pelo nosso custo de vida ser um pouco mais baixo do que nos Estados Unidos, por exemplo, o salário aqui naturalmente ele é um pouco mais baixo, porém a gente consegue ter uma base, às vezes trabalhando remotamente para fora, a gente consegue chegar em salários bem próximos desse range que eu informei, mesmo vivendo no Brasil. É uma realidade hoje em dia. Empresas outsourcing proporcionam isso para programadores, arquitetos e diversas outras profissões que a gente trabalha com time remoto. Às vezes a gente tem que fazer um overlap ali, que é o tempo que a gente precisa trabalhar no mesmo fuso horário do cliente, mas depois a gente consegue fazer o nosso próprio horário e tudo mais. Mas hoje em dia, com esse mundo globalizado, permite que a gente faça isso sem problemas trabalhando home office. Eu trabalho home office com uma empresa de fora, não tem problemas, trabalho overlap, faço reuniões todos os dias, converso com eles e não tem empecilho nenhum, é muito legal. Então é isso aí, rapaz. Eu espero que tenha ajudado. Valeu, até a próxima.